Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para uma live com o Desvendar dos Dogmas. Estamos aqui mais uma vez também ao lado do empresário e engenheiro Cid Bertanha, que vem aqui para nos ajudar, a desvendar esses dogmas. Então, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo, Cid Bertanha. Boa noite, Adir. Boa noite aos ouvintes da TV Batatais. Boa noite ao Devair Lima, ao William. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Muito bem, nessa abertura também vou aos agradecimentos, à TV Batatais, ao Devair Lima, ao William, que faz a retaguarda, e a todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado aí em todas as lives. E falar em todas as lives, Cid Bertanha, nós vamos iniciar com a seguinte pergunta. Essas lives que estão sendo realizadas aí, das quais nós fazemos parte, tem alguma correlação com religião? Uma boa pergunta. Obrigado por perguntar, porque isso estava já me preocupando, Adir. É bom esclarecer de vez que esse assunto não se trata de religião. Por sinal, eu não quero tratar de religião, eu não trato de religião. Longe de mim discutir se essa ou aquela religião, ou aquela seita, ou aquela crença é melhor que a outra. Eu trato e discuto as leis da natureza, as leis de Deus, uma ciência em que está em consonância com as leis da natureza, com as leis régias universais, as leis que sustentam essa criação e que é da vontade de Deus. É isso que eu trato, nada mais. Na live anterior, nós tratamos do crescimento, vamos dizer assim, do ser humano até os 7 anos. E depois dessa idade? Exato. Como nós falamos na live anterior, que a primeira cor, o primeiro espectro que se forma na áurea humana, que esse espectro é através de glândulas do nosso corpo, é uma química, vamos dizer assim, é a cor vermelha, e que são 7 anos, porque nós temos 7 conjuntos de glândulas em que vai formando essas 7 cores. Então, como a cor vermelha é a cor básica, ela vai vir aqui na cor amarela. Primeiro ela tem o vermelho, depois tem o laranja, que ela vai dinamizar o laranja, depois ela vai dinamizar o amarelo, que é o gástrico, depois ela vai dinamizar o verde, e depois ela vai dinamizar o azul, que é as glândulas aqui da garganta, depois ela vai dinamizar a cor, o índico, que é a glândula pineal aqui, e mais outras glândulas do crânio, e finalmente a cor lilás, que é a hipófise. E completou os 7 anos. Aí a cor vermelha já dinamizou as próximas cores que virão. Ela já deu o primeiro toque, já deu as primeiras vibrações glandulares, aonde ela depois vai harmonizar com as próximas cores que virão. Então, nessas próximas cores aí, depois desses outros 7 anos aí, o que está reservado para o ser humano? Então, aí, os primeiros 7 anos são as glândulas que estão ligadas ao DNA do pai. Por isso que eu disse para você que a presença do pai, ou o firmamento do pai, aquele pai que pensa no filho, pai que presente. Deseja o bem, presente. Não importa se ele está lá no Japão, mas ele é presente. Entendeu? Ele assumiu o filho dele. É importante mais. A partir dos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, aí vem o DNA da mãe. A cor, o laranja, que é a próxima cor acima do vermelho, que pega principalmente os órgãos reprodutores, é a cor laranja e está ligado ao DNA da mãe. E aí o filho vai estar mais ligado à mãe. Aí o herói dele não é mais o pai, aí é a mãe. Aí a mãe vai ser a heroína dos 7 aos 14 anos. A autoridade maior para o filho vai ser da mãe. E aí
Essa cor laranja, ela vai descer, vai dinamizar o vermelho, vai dinamizar ela mesma. Tudo isso é 1 ano cada processo desse, você entendeu? Então, no segundo ano, ela dinamiza ela mesma, a própria cor. O terceiro ano, o amarelo, depois o verde, depois o azul, depois o índico, depois o lilás. Aí a pessoa chegou aos seus 14 anos de idade. E aí a influência da mãe fica em segundo plano novamente e entra a influência do pai, porque o terceiro conjunto de glândula é o DNA do pai. É um conjunto glandular que está ligado às energias que nós chamamos solares, né? Porque na alquimia nós chamamos de Sol e Lua, né? Como diz filosoficamente, o Sol é teu pai e a Lua é tua mãe. Então, no terceiro período de 7 anos, que é dos 14 aos 21 anos, vem novamente o DNA do pai, e aí ele vai dinamizar o gástrico. Por isso que é muito importante, novamente, falar agora, que agora é a hora do pai, porque quando você forma essa área do gástrico, aqui o plexo solar, esta área aqui vai comprometer a pessoa por resto da vida dele. Aí vai vir as pessoas que têm problema de refluxo, que têm problemas de digestão, que têm mau funcionamento dos órgãos digestivos, de estômago, de duodeno, esôfago, vai pegando toda essa área gástrica que está ligado ao pai, você entendeu? Então, aí, novamente, o pai precisa estar presente na vida deste jovem ou desta jovem. Muito bem, então, resumo do 0 ao 7, pai. Dos 7 aos 14, mãe, volta dos 14 aos 21 para o pai. E depois, dos 21 aos 28 anos, que aí é o verde, certo. A cor verde, que ela vai descer, vai dinamizar o amarelo, vai dinamizar o laranja, vai dinamizar o vermelho, depois dinamiza ela mesma, depois dinamiza o azul, o índico e depois o violeta, que é a hipófise. E neste período, então, que é a mãe novamente, porque é o cardíaco, é o verde, é a mãe, né? Nós costumamos dizer que o ser humano tem 2 corações. Nós temos o coração solar, que é o gástrico aqui, é o plexo solar, e temos o cardíaco, que é o coração da mãe. Nós temos a razão e a emoção. Você entendeu? Então, dos 21 aos 28 anos, a presença da mãe é muito importante. E, alquimicamente, nós costumamos dizer, nós afirmamos que o ser humano acabou de nascer. Ele, aos 28 anos, ele já sabe o que ele quer fazer da vida, porque os 2 sentimentos, tanto a razão quanto a emoção, já está pronto, está amadurecido, e a pessoa pode caminhar com as suas próprias pernas, já tendo um objetivo na vida, já gostando daquilo que ele já definiu, que é o que ele quer fazer da vida, ou da cor que ele gosta, ou do jeito que ele quer ser, está já formado o ser humano aos 28 anos de idade. Daí para frente, até os 49 anos, que vai terminar, né, os 7 conjuntos glandulares, né, até os 49 anos, já é um processo natural, mas aos 49 anos ele chega num estado de desenvolvimento que é uma idade perigosa para a vida. Na realidade, principalmente na alquimia, quando chegamos à terceira idade? A terceira idade, ela está bem longe, viu, Adir? Porque esta primeira idade, porque são 3 fases de idade, porque são 3 naturezas cósmicas que regem o corpo humano, alquimicamente falando. Eu disse lá atrás que nós temos o enxofre cósmico, o sal cósmico e o mercúrio cósmico. Então, a primeira idade, que é do enxofre, né, do sulfur cósmico,
que é do 0 aos 49 anos, aí vai vir a idade do meio, que é dos 49 anos aos 98 anos, que é a idade do sal. Por isso que o ser humano, até os 49 anos, ele precisa já ter desenvolvido, crescido, tornado amadurecido e já se equilibrado, porque como a primeira substância é uma substância quente, frenética, né, agitada, mas aos 49 anos ele já precisa estar abrandado, precisa estar mais acalmado, porque nós costumamos dizer que tem um degrau aí e que se ele chegar muito bravo aos 49 anos, ele pode não conseguir subir este degrau, porque é o degrau do sal, que ele vai começar a era salina, que é um sal cósmico, é o elemento do meio, o elemento pacificador, o elemento da sabedoria também, é onde o homem, no sentido homem e a mulher, ele vai começar a sua vida adulta, ativa, preparada, já consciente, experiente, né, dos 49 anos em diante, e nesta hora ele precisa estar sereno. E se ele não chegou aos 49 anos já dando uma serenada na vida, ele vai ter um degrau alto aí que ele não vai conseguir subir, você entendeu? Ele vai ficar nesse degrau de 49 anos. Serenidade é a ordem, então. Serenidade é a ordem. E daí ele vai ter a idade ativa do homem, que é dos 49 aos 98 anos, que deveria ser a idade de trabalhar, de prosperar, de produzir, de fazer as coisas acontecerem. E aos 98 anos, nós vamos chegar, Adir, naquela idade que você perguntou, qual que é a terceira idade? A boa idade. A boa idade. Então, alquimicamente falando, eu digo para você que nós, eu e você, ainda não chegamos no meio da nossa idade. Não, porque eu fico até curioso com o que eles colocam na lei. 60 anos para frente considera idoso, né? Então, eu não... Talvez na cabeça de muitos, né? Isso daí não mesmo fisicamente, né? A pessoa não se sente assim, idoso, porque quando se fala idoso, dá essa impressão que a pessoa está praticamente, não imprestável, mas está, né? Já está com o pijama. Já vestiu o pijama. Pois é. O que acontece é que nós queimamos a nossa bateria, né? É como um carro, quando ele não quer pegar partida, você vai dando partida até arriar a bateria. Aí você manda carregá-la de novo, aí dá outro problema, você vai dando partida até descarregar a bateria. Na terceira, quarta vez, ela não pega mais carga. Então, na verdade, o homem aí dessa idade moderna, dessa correria, dessa loucura, que nós vivemos debaixo das imposições da moda, da onda, de tudo que tem que ter, tem que fazer, tem que comprar, tem que consumir, o homem está fora do seu eixo e com isso ele queima a sua carga vital muito cedo. Então é por isso que também que dentro de um conceito geral, 60 anos já é uma idade velha, mas infelizmente é porque nós queimamos a nossa bateria, né, a nossa carga vital muito cedo, né? Antes do tempo, né? Antes do tempo. Certo. E Cid Bertanha, quando o homem se sente realizado? Quando o homem se sente realizado? No conceito material aqui, né, sempre acha que é dinheiro, né? Poderes, posse, riquezas materiais. Mas quando o ser humano falece, ele larga tudo aqui. E aí é de pensar bem sobre isto. O que ele levou disso? Qual é a experiência? O que impregnou no seu espírito de vivência? Ele realizou enquanto aqui esteve, né? O que ele está levando consigo de experiência para a eternidade? Do lado de lá ele não vai precisar de dinheiro, nem construir casa, nem fazendas, nem ter poderes, nem navios, nem aviões e nem nada. A natureza, a matéria é de outra constituição, né? O próprio sistema de vida é diferente. Então,
como é que vai ser? Como é que essa pessoa vai se enxergar e se ver do lado de lá, né, Adir? É um caso que cada um deveria se perguntar a si mesmo. Muito bem, eu fiz uma anotação aqui, que Pois não. sempre nos acompanhando pela live, a Cláudia Pegrucci, lá da Drogaria Bom Jesus, a farmácia do Mário. Ok, a nossa amiga Cláudia. Então, Mandar um abraço para ela, para o Mário, pessoal de lá, hein? aí ela sempre, né, nos acompanhando, como eu disse, ela pergunta, como o senhor conseguiu esses conhecimentos? Olha, em matéria de medicina eu estudo desde criança. Eu sou um autodidata em pesquisas sobre saúde humana. E aos 20 e poucos anos de idade, eu encontrei a literatura do Graal e me aprofundei nela. E nela eu adquiri conhecimentos espirituais, não se tratando de religião, porque quando fala assim espiritual, as pessoas já acham que é da religião espírita. E não é. Espírito é o eu propriamente dito. Então eu encontrei ensinamento que fala de mim, que fala do ser que eu sou, que você é. Estes ensinamentos que está na literatura da Ordem do Graal na Terra, me deu uma amplitude da visão da vida, do mundo, das leis de Deus, das leis da criação. E aí tudo para mim ficou mais fácil. O próprio entendimento que depois dos meus 50 anos que eu vim estudar alquimia, né, que eu estudei alquimia mesmo em laboratório durante 5 anos, esse conhecimento da espiritualidade me ajudou muito a entender o processo cósmico e fisiológico do corpo humano, né? Da evolução do homem, né? Porque a espiritualidade já era algo de meu conhecimento. E aí foi muito bom, você entendeu? E eu me dedico sempre nos estudos dos livros da Ordem do Graal na Terra, porque tem a obra principal que é Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, cujo autor se chama Abdrushim, e tem a literatura correlata também, que trata da história da humanidade, dos povos, né? Tem uma literatura escrita pela autora Roseli von Sass. Essa escritora é, para mim, de um valor extraordinário, de uma sabedoria extraordinária. Ela escreveu 3 livros que tratam da história de um povo, né, que é dos Atlantas. E esse povo depois emigrou lá para a região do Tigre e do Eufrates, onde hoje é o Irã e o Iraque. Isso há 12.500 anos atrás, Adir. E foram esses povos, né, esta civilização, que há 6.500 anos atrás fez o projeto da Grande Pirâmide do Egito, que hoje ela é chamada de Quéops, né, e construiu a Grande Pirâmide. Aquela obra é uma obra faraônica, né, imponente. Imagina uma pirâmide... Então, e como ela foi construída? Sim, imagina uma pirâmide que tem 10.000 metros quadrados de área. Ela tem 100 metros por 100 metros, por 100 metros, por 100 metros, por 110 metros de altura. Né? Ela tem 1 hectare de terra debaixo dela, Adir. 1 hectare de terra. E você vê que os blocos de pedra lá são toneladas e toneladas que pesam, né? Até hoje é um mistério, né? Então, até hoje é um mistério. Eu digo assim, compre o livro da A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, que você vai ver lá como foi construída. Eu não vou te contar aqui agora, que eu quero que você leia o livro, leia a obra, é muito importante, é extraordinária a obra. É um best-seller, viu? Então, é um best-seller. E é bom lembrar que naquele tempo não tinha guincho, não tinha nada. Não tinha nada. E se falando sobre as pirâmides do Egito, a pirâmide que impõe sabedoria, engenharia, arquitetura e desta envergadura é só esta, porque as outras é um amontoado de pedras, Adir. É um amontoado de pedras.
Agora, a grande pirâmide, não. Ela é outra construção, não se compara. Tudo bem cronometrado, né? Tudo muito bem encaixado, tudo planejado. E ela foi destruída, né? Porque quando ela foi construída, ela depois foi toda revestida em blocos de mármore azul e polida. Vista do céu, era a coisa mais linda do mundo. Ela brilhava, ela refletia luz para o hemisfério inteiro. Cid Bertanha, certa vez o senhor, numa entrevista numa emissora de rádio, na rádio ABC FM de Batatais, o senhor falou sobre duendes, né, e outros seres que vivem em nosso meio, principalmente se tratando de florestas, flores, plantas, né, de uma forma geral, a nossa flora, né? Então eu gostaria que o senhor mais uma vez falasse sobre isso. Ah, sim, o ser humano perdeu esta visão e isto virou coisas mitológicas, mas é devido à nossa ignorância hoje, né? O afastamento do ser humano da luz, a recusa do ser humano, fez com que a visão dele fosse diminuindo, regredindo. Então ele não consegue ver no mundo astral, né, toda a atividade que existe da natureza. Porque cada pedra, cada planta, cada flor, a água, o ar, né, tudo tem mãos sábia que movimenta, que conduz, que fornece energia, que aquece, porque a própria matéria, sem a presença da entialidade, ela é inativa. É a força enteal, né, desses seres que faz com que a natureza fique ativa, que tudo germine, que o vento circule, que as águas se fluem e tudo mais aconteça. Que bom. E são invisíveis? São invisíveis para os nossos olhos. Mas agora, da agora para frente, vai nascer crianças aí que têm a capacidade de vir e vai revelar, vai falar, e isso vai tornar bastante notório aí. E também surgirão instrumentos de fotografia que vão acabar entrando na frequência, nesta faixa da frequência desta matéria mediana aí, astral, em que está estes seres, e eles vão ser fotografados, filmados, e aí todo mundo vai ver. Cid Bertanha, este não é a live, né, sobre o momento empresarial, mas o senhor como empresário que é, e nós que trabalhamos juntos, né, durante alguns anos, inclusive por algum tempo ficamos até na mesma sala. Exato. Então, sim. E sei da sua luta constante para manter de pé e sempre batalhando aí, e graças a Deus está voltando tudo à normalidade, e se Deus quiser tudo voltará a ser como antes. Agora eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor espera da situação que se encontra o Brasil e pós isso tudo que nós estamos vivendo aí, após pandemia. Então, Adir, eu como alquimista e que conheço um pouco da saúde humana, eu fico horrorizado de ver, porque nós já temos aí várias profilaxias que funcionam e, infelizmente, os conselhos médicos, eles não aceitam, eles pressionam os próprios prefeitos e decidem a fazer essas palhaçadas que estão fazendo aí, essas loucuras. Isso é uma violência que se faz com a população, porque hoje nós podemos dizer que tem profilaxia que funciona. Você veja também aqueles tratamentos que foi feito lá em Manaus, que comprovaram lá, randomizaram um remédio aí, que era remédio antigripal aí, que tratava gripe, tratava febre, um monte de coisa aí, que deu certo, que alcançou mais de 90% de resultado de pessoas entubadas, entendeu? Que reverteu a situação, e ninguém fala disso, né, Adir? Se foi falado também do plasma, de pessoas que já tinham pegado a doença, já tinham recuperado, que o plasma do sangue dessas pessoas é uma vacina
que funciona 100%, Adir. Também ninguém fala nisso, ninguém fez nada, não quer fazer, tudo não é assim, não funciona, deixa para lá. Nós temos município como Porto Feliz, por exemplo, que todos que tomou a profilaxia lá, ninguém pegou a doença, e a coisa continua se arrastando, continua essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada, infelizmente. Estão brincando com a vida das pessoas, estão brincando com as empresas, querem acabar com as empresas, querem quebrar a nossa economia, porque vai quebrar a nossa economia. Eu mesmo, se parar a minha fábrica, eu vou quebrar. Já não está fácil tocar. Nós já vem nos arrastando com essa pandemia, não é de hoje, dificuldades para trabalhar, uma falta de matéria-prima tremenda, uma dificuldade. A matéria-prima aumentou 3 vezes, Adir, 3 vezes. Então, nós estamos trabalhando hoje no vermelho, entendeu? E a gente tem lá 100 funcionários, 100 famílias, que precisa receber os seus salários e que é de direito deles, e nós estamos enfrentando esta séria dificuldade. Certo. O senhor acredita que com a mudança agora, dentro de aproximadamente uma semana do ministro da Saúde, as coisas vão tomar um rumo mais certo? Porque agora está todo mundo mais perdido que cachorro caído de mudança, né? Não vai mudar nada. Não vai mudar porque os laboratórios não estão conseguindo produzir a quantidade de vacina que precisa. Então não adianta dizer que foi o Bolsonaro que não comprou, que foi o ministro que não comprou, é que o laboratório precisa de tempo para fabricar. Todo mundo sabe que vacina é um negócio demorado. E eu estou até espantado como que eles estão produzindo essas vacinas em tempo recorde. Mas não tem para atender a humanidade do planeta inteiro, aí, quase 8 bilhões de pessoas. Mas o senhor não acredita que, se tivesse sido antes a procura da vacina, como muitos países fizeram, reservando suas cotas diante das indústrias farmacêuticas, e não deixasse para a última hora, não esperasse que o mascate viesse à porta oferecer vacina, e não ia à procura de vacina, como foi feito no Brasil, ficaram esperando, porque o próprio presidente disse que, não estamos falando em política não, só para esse adendo aí, o próprio presidente disse que não, quem tem que ir atrás é o vendedor, não o comprador ir atrás do vendedor. Então é uma coisa que não tem cabimento, né? O presidente foi infeliz em falar isso, mas não é verdade. Ele próprio já tinha insistido, solicitado, e o que acontece dos laboratórios, que é uma vergonha nacional, é uma vergonha nós até hoje não produzirmos vacina, é outra palhaçada aí, Fiocruz, Butantan, esse povo não fez nada, não fizeram nada. Dependendo dos outros, né? Só está invasando. Só está invasando. Então falar vacina do Butantan, mentira. Vacina da Fiocruz, mentira. Não fez vacina coisa nenhuma, é apenas um invasador. Não tem nem tecnologia. Não criaram tecnologia, só receberam salário, gastaram milhões, o governo gasta milhões com essas instituições, e os resultados são péssimos. É uma vergonha isso no Brasil. Os municípios recebendo aí picadinho essas vacinas, não concluindo, às vezes, até com aquele pessoal que tem prioridade. Então está difícil, viu? Está difícil, e o que eu quero dizer para você é que cada laboratório ele tem uma origem. E esses laboratórios não vai deixar de atender o seu país primeiro para atender os outros. Por exemplo, os Estados Unidos, Pfizer. Enquanto ele não abastecer os Estados Unidos, você acha que o governo vai deixar ele vender vacina para outro? Cuidar primeiro da minha casa. Cuidar primeiro da sua casa, né? Laboratórios da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Índia, da própria China, essa vacina que está vindo aí da China, que é uma coisa assim... meio duvidosa. Coisa que funciona 50%, é desagradável até tomar, né? Então, se dentro de 28 dias, no máximo, não tomar a segunda dose, não tem eficácia nenhuma. Pois é. E aí você fica naquela, né? Quer dizer, tomou a vacina, mas tem que
continuar naquela expectativa, se vai pegar a doença ou não vai pegar a doença. Não tira a máscara não, que eles pedem. Não tira a máscara. Mas não faça profilaxia, né? Não faça profilaxia. Porque aí... o comércio porque aí se você fizer a profilaxia, você não vai pegar a doença e nós não vamos conseguir falar mal do Bolsonaro. Então é mais ou menos por aí. Virou politicagem, é uma politicagem maldosa, criminosa. Isso é crime. É crime, Adir. Essas pessoas precisavam ser presas fazer isso. Porque é crime, estão matando as pessoas. O genocídio, né? Porque quantas pessoas genocídio. De certo, deve ser essa nova ordem mundial, né? Matar os aposentados, quem não está produzindo. Acabar com um pouco de gente que está mais. Isso, acabar com um pouco de gente, porque aí sobra mais dinheiro para eles roubarem, né? Aí os governos não vão precisar pagar a aposentadoria, e aí fica melhor para a nova ordem mundial tocar a sua baderna para frente, né? Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma live. Querendo agradecer inicialmente à TV Batatais, mais uma vez ao Devair Lima, o William, que nos deu a retaguarda. Agradecer a todos que nos acompanharam. E agradecer especialmente ao Cid Bertanha, que sempre está aí com as respostas, né, em cima da pergunta, né, Cid? Então, mais uma vez, muito obrigado. Dentro da minha convicção, eu não arredo o pé, você entendeu? Porque eu já tenho 70 anos de idade, e tenho aí umas décadas de janela e a gente tem condições um pouco mais de observar as coisas, né, Adir? Assim como você também. Então é por aí, meu caro. Aproveitar o tempo vivido para, né? É isso daí. Experiência da vida. Me desculpe alguém se eu ofendi, que não é a intenção. A intenção é esclarecer as coisas, para que todo mundo acorde, levante a cabeça e vá atrás da sua imunidade. E desejar aí uma boa noite a todos, meu muito obrigado e até a próxima live. Mais uma vez, boa noite e obrigado.